Ei pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de duas coisas hematológicas que estão rolando aí no WhatsApp e que eu quero conversar com vocês, tá bem? Antes vamos atualizar os dados, né? Então hoje é sábado, dia 11 de abril, então são 6 horas e 36 minutos. Tô pegando os dados aqui do site do Bing Covid, vou deixar o link aqui na descrição novamente. Então, a gente está com 1.684.833 casos no mundo inteiro. A gente já está com 375.499 casos recuperados. De ontem para hoje, a gente teve 30 mil recuperados. Então, a gente está melhorando. Infelizmente, tivemos 102 mil óbitos relacionados ao Covid, isso no mundo. No Brasil, a gente tá com 20.154 casos. Desses, a gente tá com 19 mil casos ativos e 1.084 óbitos. Sumiram os casos recuperados no Brasil. Até ontem, eu tenho os prints, tinham casos recuperados e agora eles desapareceram, então não sei o que aconteceu. Porque a gente só tinha esse problema aqui em São Paulo. Então, em São Paulo, a gente está com 8.216 casos, desses 7.676 ativos e 540 mortes. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisas que estão rolando no WhatsApp e que tem a ver Covid com doença hematológica. Número 1, protocolo do Sírio de anticoagulação. Todos os pacientes que têm trombofilia têm ficado com a pulga atrás da orelha pensando se deveriam voltar a tomar o anticoagulante. O que acontece? A anticoagulação, ela precisa ser feita no ambiente de UTI, número 1, então não é em casa, tá? Número 2, após a reunião que a gente teve na quinta-feira de manhã no ISTH, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bem? Não está recomendado utilizar anticoagulação em paciente com Covid. O que a gente tem de estudo que já foi provado é que o paciente que tem sepse, que tem SARS, ele é um paciente que tem maior risco de trombose e que então ele deve receber a profilaxia. Essa profilaxia é indicada para todos os pacientes que têm trombofilia. Se o paciente tem trombofilia e interna, ele tem que usar o anticoagulante, tá? Qual anticoagulante? Aí tem várias possibilidades, mas o que a gente tem recomendado, se possível, é o uso da enoxaparina na dose de 40 a 60, principalmente naqueles casos que a gente precisa ajustar a dose por conta de peso ou por conta de insuficiência renal. Nos casos que tem insuficiência renal grave, que não pode usar a enoxaparina, a gente tem a tendência a usar a heparina. Nos pacientes que têm alergia ou tiveram trombose relacionada à heparina, trombocitopenia relacionada à heparina, então a gente tem orientados ao Fundaparinux, tá? Então essas são as recomendações atuais, né? Isso foi tudo muito bem discutido na quinta-feira. A gente não tem nenhuma evidência científica de que vale a pena anticoagular todos os pacientes. Ah, doutora, mas e o protocolo do Sírio? O protocolo do Sírio, ele tem vários critérios para inclusão no protocolo de uso de anticoagulante, tá? Dentro desses critérios, tem que ter alguma evidência de trombose. Não precisa ser uma trombose documentada, mas precisa ter alguma evidência. O dímero D não é um fator que a gente tem usado como evidência de trombose. Por quê? Porque o dímero D ele fica aumentado em quadros, em diversos quadros, né? Eu já comentei aqui no vídeo passado e volto a comentar. Mas eis que ontem eu acabei recebendo um outro artigo falando que ao invés de ser uma doença infecto-contagiosa, o Covid é uma doença hematológica. Segundo um artigo publicado num site, não é numa revista, é num site, não está indexado, não tem fator de impacto, ou seja, qualquer um pode escrever o que quiser, inclusive até uma receita de bolo, você pode colocar lá no site. Então, o que acaba acontecendo? Nesse trabalho
foi feito um modelo matemático imaginando que fosse a nossa hemoglobina fosse parecida com a do rato, e aí, por conta disso, haveria uma alteração na microestrutura da hemoglobina e isso diminuiria a avidez para oxigênio. Não é o que a gente tem visto nos achados das necrópsias que vêm sido feitas, entendeu? Então, assim, a gente não está fazendo necrópsia em todos os casos? Não. Mas tem alguns patologistas estudando isso em todo o mundo. Então, necrópsias estão sendo feitas, sim, nos casos de Covid. E a gente precisa valorizar esses achados. Então, tem alguns casos que falam em trombose, alguns casos que falam em inflamação. Então, a gente tem 2 tipos de doença que estão tudo junto, entendeu? De qualquer maneira, não é uma doença hematológica, tá bem? É como falar que o HIV é uma doença hematológica porque depleta o linfócito. E não é uma doença infecciosa, pode causar diversas complicações. Assim como o Covid, ele pode causar diversas complicações em vários órgãos. Não é uma doença pulmonar, não é uma doença infecciosa por causa da transmissão. Então, o que eu queria conversar, que é mais importante de tudo nesse vídeo, o que é? Quanto mais a gente espalha essas notícias, sem confirmação científica, sem comprovação de algum profissional que de fato trabalhe com aquilo, mais a gente aumenta a ansiedade, o medo e a angústia das pessoas. Por mais que os artistas venham fazer live e tal, para tentar aplacar a ansiedade das pessoas que estão em casa, né? A gente sabe que tem gente sem ter o que comer, gente querendo trabalhar e gente que pode ficar em casa. Então, só que não é fácil ficar em casa, né? Vocês estão em casa, vocês sabem que não é fácil você ficar meio preso dentro de casa com medo do que vai acontecer. Então, quanto mais a gente aumentar esse medo, é pior, né? Para nossa sociedade como um todo. Então, vocês sabem, podem comentar aqui, fazer perguntas no direct, podem ficar à vontade. Se eu demorar um pouquinho para gravar, eu vou avisar, ó, não vou conseguir gravar agora, eu vou gravar depois. Então, mas o que eu queria falar para vocês é que a gente precisa ajudar, né, a nossa sociedade como um todo, principalmente evitando de espalhar esse medo, essa ansiedade. Porque senão daqui a pouco começa todo mundo a tomar anticoagulante, vai todo mundo sangrar e aí vai ganhar morte por Covid mesmo, né? Porque tá com esse problema aí de não fazer necrópsia, não sabe o que foi e aí fica nessa confusão. Então, acho que era isso que eu tinha para dizer. Hoje é Sábado Santo. Então eu queria pedir, né, para esse domingo de Páscoa, que Deus nos dê a cura dessa pandemia, que a gente consiga controlar melhor os casos e que a gente consiga fazer o Brasil crescer novamente, né, e que o mundo consiga vencer esse inimigo. Um beijo, até, fiquem com Deus.